Olá, amados irmãos e irmãs, professoras e professores da nossa EBD, da nossa Escola Bíblica Dominical, da nossa amada igreja, a Igreja Evangélica Ministério Cura da Alma. Mais uma vez estamos juntos aqui para gravarmos mais um vídeo de aula que vai servir de base para a aula de vocês essa semana. E eu, desde já, mais uma vez, quero agradecer a cada um de vocês que estão comigo nessa pegada da nossa responsabilidade de levar o conhecimento das Escrituras aos membros da nossa igreja. Agradeço imensamente a cada um de vocês que tem se esforçado para dar o melhor. E certamente, queridos e queridas irmãs e irmãos, o nosso trabalho não é vão no Senhor. Nós estamos plantando algo sublime e algo verdadeiramente importante que só o futuro dirá o valor prático de tudo aquilo que estamos fazendo para a glória de Deus. Então, desde já eu quero agradecer, tá bom, a cada um de vocês e que vocês possam continuar assim, nesse ânimo. Certamente nós vamos atingir muitos objetivos dos quais a gente nem tem imaginação do que vai acontecer, mas eu acredito na força da educação, eu acredito na força do pensamento, eu acredito na força do debate, do ensino, de algo que pode mudar a mente humana por meio da educação. E falando em educação religiosa, nós estamos falando das coisas selecionadas do Reino de Deus, das coisas mais importantes da palavra do Senhor. Então, fica aqui o meu agradecimento mais uma vez, tá bom? Amados irmãos e irmãs, nós vamos entrar na página 10, ok? Na página 10, que fala sobre poucos são os escolhidos. E na semana passada, eu pedi aos professores que fizessem uma aula mais dinâmica para que pudéssemos experimentar como é que está o pensamento dos nossos alunos com relação à questão de, na prática, se colocar na prática o Sermão do Monte. Se é viável ainda nesse tempo presente, se o Sermão do Monte tem relevância para os nossos dias atuais, ou é meramente uma utopia do qual nós não conseguimos atingir. E certamente, se o professor, se você deu essa aula, se você abriu um leque de debate, de discussões, certamente vai surgir algum efeito, se não agora, lá na frente. Porque, queridos, eu acredito que o nosso melhor aprendizado não é a imposição. Alguém pode me enfiar na goela abaixo um determinado ensinamento e eu não vou aprender, eu só vou aceitar para não discutir, vou empurrar para debaixo do tapete e vou deixar as coisas correrem como estão. E certamente isso não é bom para a educação, isso não é bom para a nossa vida pessoal. E é o que está acontecendo, tá bom? O grande problema da igreja hoje é porque foi muitas coisas impostas, mas poucas explicadas à luz das Escrituras. Muita obrigação, muito dogma, muitos conceitos montados em cima de dogmas humanos e que foram impostos, foram impostos na mente das pessoas como uma religiosidade que, de fato, isso não faz nenhum efeito prático, a não ser criar uma casca de hipocrisia, uma casca de uma religiosidade que, de fato, não dá em nada. Então, eu acredito muito, irmãos, que uma boa educação, ela nasce do pensamento, ela nasce da reflexão, ela nasce de colocarmos diante dos nossos alunos determinados conceitos e determinadas propostas, fazer algumas propostas dentro de determinados assuntos e através da discussão salutar
a gente chegar ao ensino, um ensino mais prático e mais verdadeiro, né, para a nossa alma. Então, o que nós propomos, o que eu propus, foi uma dialética, né? Foi uma dialética. A dialética tem um princípio geral, que eu tenho isso da época da filosofia, né? A dialética ela é uma oposição, ela é um conflito originado pela contradição entre princípios. A dialética ela funciona no conflito que se origina entre dois princípios. O princípio teórico, aonde você, na teoria, fala muitas coisas, na teoria você argumenta muitas coisas, mas também ele entra em conflito quando você entra na condição do princípio prático, ou do fenômeno chamado fenômeno empírico, da experiência própria. Então, essa discussão de ser o Sermão do Monte aplicável nas nossas vidas nos dias atuais, ser aplicável ou não, essa discussão é uma dialética importante que nós devemos fazer os nossos alunos pensarem, porque na teoria é fácil, né? Teoria é fácil, mas como resolver essa questão nesse conflito da prática? E aí foi o que nós fizemos, né? As perguntas, elas tinham um dispositivo teórico e uma reflexão na prática. E se vocês fizeram isso, vocês chegaram a algumas conclusões. E nós vamos responder agora, né? Dessa próxima lição da página 10, é para responder aquilo que foi colocado na sala de aula, né? Então, deixa eu responder então para você, né? Você, certamente nós já sabemos a resposta como professores. Foi bom a gente ter levantado essa questão, até porque, irmãos, os nossos alunos só vão entender o valor do Sermão do Monte se eles entenderem de fato que não pode haver dúvida com relação a isso, eles entenderem que o Sermão do Monte é plenamente possível de ser vivido integralmente nos dias atuais, por todos os discípulos de Cristo. Então, não pode haver dúvida com relação a isso na sua classe, nos seus alunos. Se existe alguma dúvida nesse aspecto, seria bom que você voltasse à questão da dialética, você voltasse a um debate, para a gente poder tirar a limpo essas dúvidas, porque o Sermão do Monte, ele é plenamente possível ser vivido integralmente pelo discípulo de Cristo. E nós vamos ver isso agora na página 10, que nós vamos trabalhar essa questão, tá bom? Vamos lá, pega a sua revistinha, certamente já vai orar, né? Você vai estudar a sua revista, vai ver essas aulas e lá no domingo você estará prontinho para trazer essa resposta ao coração dos seus alunos. Poucos são os escolhidos. Esse é o tema da página 10, né, desse tópico que nós vamos trabalhar hoje, ok? Então vamos lá, vamos ler o que está escrito na revista para a gente poder acompanhar daí, tá? Os que pensam que o Sermão do Monte é algo inatingível não entendem que os padrões do Sermão do Monte não podem ser atingidos por todas as pessoas do mundo. Isso aqui é importante nós colocarmos essa questão para os nossos alunos, e nós vamos entender porquê, e vai ser muito claro esse entendimento, mas é uma excelente oportunidade de nós abrirmos a mente dos nossos alunos para que eles possam enxergar uma realidade. O Sermão do Monte, em toda a sua configuração que Jesus Cristo vai ensinar para os seus discípulos e vai exigir que seja colocado em prática, eles não podem ser atingidos, eles não podem ser praticados por todas as pessoas do mundo. Não podem, por todas as pessoas do mundo, não. Nem
totalmente alcançados por qualquer um. E aí nós vamos ver esse aspecto, né? Tanto o primeiro tópico quanto o segundo, nesse segundo parágrafo aqui. Primeiro, por quê? Se acreditamos que o Sermão do Monte está além do alcance de qualquer pessoa, ignoramos o propósito do sermão de Cristo, que é tornar seus discípulos igual ao Mestre. Ou seja, se acreditamos que não é possível viver o Sermão do Monte, que nenhuma pessoa, nenhum discípulo de Cristo vai alcançar esse objetivo, no mínimo, irmão, no mínimo, nós estaríamos dizendo que o Sermão do Monte deve ser ignorado pelos discípulos de Cristo, porque Cristo ensinou algo do qual ninguém pode alcançar. No mínimo, nós estaríamos chamando Jesus de alguém que está falando uma coisa impossível. Mas é claro que não era isso, tá bom? É claro que não era isso. Há um propósito no Sermão do Monte, há um propósito a ser alcançado, e esse propósito, ele é alcançado através do objetivo do discípulo ser semelhante ao seu mestre. Não existe essa questão, irmãos, de sermos chamados discípulos de Cristo se nós não estivermos dispostos a ser igual ao mestre. Porque o discípulo, ele é igual ao mestre, ele caminha como o mestre. Esse é o padrão do discípulo. E é o que nós fomos chamados como igreja do Senhor, fomos chamados para sermos discípulos de Cristo. E é por isso que nós precisamos entender esse aspecto. O segundo ponto importante é: se acreditamos que o Sermão do Monte pode ser vivido por qualquer pessoa, ignoramos a realidade do pecado. O segundo ponto importante que nós precisamos entender e passar para os nossos alunos: se em nós acreditamos que o Sermão do Monte ele pode ser alcançado por qualquer um, nós estamos ignorando de fato, nós estamos desprezando a condição da realidade do pecado. Porque o que nos impede de alcançarmos os padrões exigidos pelo Sermão do Monte, que Cristo ensinou aos seus discípulos, o que nos impede é exatamente a força do pecado. E é por isso que nós precisamos entender que nem todas as pessoas terão condições de alcançar esse Sermão do Monte, mas existe um grupo que ele necessita, ele alcança, porque existe algo mais nesse grupo de pessoas, e é esse algo mais que é necessário trazer para essa aula de domingo agora, tá bom? Esses padrões, vou lendo ainda na revista, né? Esses padrões são atingíveis. Com certeza eles são atingíveis. O Sermão do Monte, ele foi ensinado para que seja atingido, para que seu objetivo seja verdadeiro, seja real na vida dos seus discípulos. Mas, olha o que ele vai dizer: esses padrões são atingíveis, mas somente por aqueles que experimentaram o novo nascimento. Aqui, irmãos, está a resposta para as nossas dialéticas. Aqui está a resposta para tudo aquilo que fizemos na aula passada, os professores, vocês fizeram na aula passada, trazendo essa discussão à tona, se o Sermão do Monte era atingível ou não, como ficariam as questões. Certamente, se você ainda precisa de mais um tempo para dar essa lição lá dessa dialética, você pode trazer exemplos da internet, exemplos de algumas histórias que a gente conhece, e debater com seus alunos sobre isso.
O problema é que essa questão do Sermão do Monte ser atingível, e ele é, mas somente por aqueles que experimentaram o novo nascimento. Em outras palavras, o novo nascimento é condição sine qua non para que o discípulo de Cristo viva verdadeiramente o Sermão do Monte, como ele exige de cada um de nós, discípulos de Cristo, tá bom? A mesma condição que Jesus disse a Nicodemos, também é a mesma condição dada para cada discípulo, né, para viver o Sermão do Monte. É uma condição indispensável para se ver e para se entrar no reino de Deus somente através do novo nascimento. Então, em outras palavras, viver o Sermão do Monte na sua inteireza nos dias atuais é o mesmo que entrar no reino de Deus e viver o reino de Deus na prática, exercer na prática tudo aquilo que o reino de Deus exige dos seus súditos que estão dentro desse reino, aonde não reina o homem, aonde não reina os sistemas mundanos, nem os sistemas criados por dogmas humanos, mas o que reina é o próprio Deus através do seu Espírito Santo. Então é por isso que lá em João capítulo 3, eu quero que você abra comigo, eu queria que você fizesse com os seus alunos também. João capítulo 3, no verso 3, Jesus conversando lá com Nicodemos, e Nicodemos vai ter um assunto com Jesus falando sobre a vida eterna, e o muito interessante é que Jesus vai falar sobre isso. No capítulo 3, verso 3, Jesus vai falar com Nicodemos algo importantíssimo aqui, tá bom, irmãos? Não existe outra condição para nós entrarmos no reino de Deus, a não ser através de um novo nascimento. Às vezes, nós nos enganamos com as pessoas que se dizem cristãs, que se dizem discípulos de Cristo, porque elas falam determinadas coisas e a gente até acredita, porque falar é muito fácil, a gente até se emociona com as palavras dessas pessoas, elas mostram algo assim muito santo, muito puro nas suas palavras e até mesmo em algumas condutas, mas irmãos, se elas não nasceram de novo, em algum momento elas vão testificar dessa realidade. Em algum momento elas vão espirrar. Elas vão dar o sinal de que, na verdade, faltou a condição sine qua non para que tudo mais acontecesse no reino de Deus, que é verdadeiramente o novo nascimento. Eu já tenho visto, inclusive, alguns testemunhos, e não são poucos, tá bom? E não são poucos, de pessoas que se diziam discípulos de Cristo, pessoas que se diziam crentes, fiéis no Senhor, que se vestiam como crentes, que falavam como crentes, que até julgavam as pessoas nas situações mais estranhas, e elas teciam seus julgamentos a partir da luz do Evangelho, pessoas que nós batíamos palma e tínhamos a certeza de que elas estavam naquele caminho. Irmãos, eu já vi muitos testemunhos como esse, de pessoas que estavam conosco, mas não eram dos nossos. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Estavam em nosso meio, mas não eram dos nossos, porque eles saíram do nosso meio. Pessoas que, incrivelmente, irmãos, eles diziam que conheciam Jesus, que amavam Jesus, que amavam a palavra, que sabiam do sacrifício de Jesus, do sangue derramado, da maldição retirada, de todo esse processo. E
de uma hora para outra, essas pessoas, uns voltaram para fazer carreata para Maria, outros voltaram para o candomblé, voltaram para fazer cabeça novamente, para servir de cavalo para os Exus, as entidades. Queridos, pessoas que estavam conosco, pessoas que professavam a mesma fé e saíram completamente do eixo. E aí a resposta mais eloquente, mais inteligente de se dar nesse aspecto, é aquela que o apóstolo Paulo fala: saíram dos nossos. Não sei se é Paulo ou é Pedro que fala sobre isso. Eles saíram dos nossos, do meio de nós, mas eles nunca foram dos nossos. E aí, o que faltou, pastor? Faltou o novo nascimento. Não adianta nós ficarmos aí de fachada, porque o novo nascimento é algo de dentro para fora. E é o que vocês precisam passar para os seus alunos. Irmãos, não tem como nós vivermos o Sermão do Monte, que é uma realidade plausível, é uma possibilidade integral de viver verdadeiramente o discipulado de Cristo, viver seguindo a Jesus. O Sermão do Monte ele precisa ser vivido na sua totalidade, mas ele não será vivido por aqueles que não nasceram de novo. Porque os que não nasceram de novo não estão no reino de Deus. Os que não nasceram de novo ainda não experimentaram da condição de servos do rei. De verdade, de dentro para fora, é uma intimidade de dentro para fora. É algo que brota de dentro para fora. E aí Jesus fala sobre isso no capítulo 3, verso 3 do capítulo 3 de João, do livro de João. Vai dizer assim: Jesus respondendo Nicodemos disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Irmãos, isso aqui você precisa passar para os seus alunos, porque essa é uma condição primária para se viver o verdadeiro evangelho. Não tem como. Se não houver um novo nascimento, não tem como. E é por isso que essa questão de chamados e escolhidos, uma vez que você ouve a palavra do Senhor, uma vez que você ouve do evangelho e você então é chamado por Deus, pelo seu Espírito. A Bíblia diz que o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia diz que há um descortinar na mente do ser humano para ele aceitar as verdades do Evangelho, para se tornar discípulo de Cristo. Então eles são chamados, mas se essa pessoa não se permitir nascer de novo através da ação do Espírito Santo, se não houver uma transformação de dentro para fora, um novo nascimento, ainda que essa pessoa queira estar no reino de Deus, ela não se submeterá à vontade do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em muitos momentos ela vai fugir dessa aparência, da vida de aparência, e vai mostrar quem verdadeiramente ela é. Tudo bem? É isso que nós precisamos ensinar os nossos alunos, de que viver o Sermão do Monte, ele tem que ser vivido. Mas antes de se viver o Sermão do Monte na íntegra, é preciso primeiro nascer de novo. E aí nós vamos continuar aqui na leitura, tá bom? O Sermão do Monte não é uma reconstrução social de ambiente generalizado. O Sermão do Monte não é algo que você vai construir uma outra forma de sociedade de modo geral.
onde as pessoas elas vão decidir por conta própria, agora serem transformadas por conta própria, elas vão se transformar por si mesmas. Isso não funciona dentro do reino de Deus. Então o Sermão do Monte não é uma reconstrução social de ambiente generalizado, não é. O seu alvo é a salvação, o seu alvo é a salvação. E a salvação, ela provém do princípio do novo nascimento. Então, os homens de sabedoria mundana, eles estão destinados a jamais entender o Sermão do Monte. Porque o Sermão do Monte não será entendido pela sabedoria humana. O Sermão do Monte será entendido e vivido a partir de um novo nascimento, onde o Espírito de Deus toma posição, o Espírito de Deus toma posse das nossas vontades, e agora nós estamos submetidos ao reino de Deus, estamos submetidos ao Rei dos Reis. E aí nós vamos entender, né, que já não é feita a nossa vontade, mas seja feita a vontade do Pai. Jesus orando na oração do Pai Nosso, ele fala sobre isso. Seja feita a tua vontade, não a nossa. O apóstolo Paulo vai dizer que Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, não é mais as minhas vontades, não é mais os meus desejos, mas o padrão de vida agora é estabelecido através do reinar do Espírito de Deus, dentro do reino de Deus, do qual eu estou inserido pelo novo nascimento, ok? Pelo novo nascimento. Então nós precisamos mostrar para os nossos alunos que é imperioso, né? É algo que precisa ser feito. Nós precisamos primeiro nascer de novo, não da vontade própria, mas da vontade do Espírito. Nós precisamos estar submissos a esse novo nascimento para então vivermos verdadeiramente o Sermão do Monte como ele tem que ser. Portanto, e aí eu continuando na revista, né, já estou terminando essa primeira aula, portanto, só há uma solução: fazei a árvore boa e o seu fruto será bom. Está lá em Mateus capítulo 12, verso 33. E aí eu vou fechar esse pensamento para a gente continuar no outro vídeo, né? Um novo nascimento é essencial. Um novo nascimento é essencial. Não tem como vivermos com a relevância do Sermão do Monte nos dias atuais, se não estivermos nessa caminhada do novo nascimento, se não formos transformados de dentro para fora. Irmãos, tem muita gente nas igrejas, e aí que eu estou falando algo muito importante, tá bom? Tem muitos membros de igreja, tem muitos membros de banco, tem muitas pessoas no ativismo religioso, tem muitas pessoas carregando carteiras de membros, e não somente de membros, mas também de diáconos, presbíteros, pastores, doutores, bispos, não importa, apóstolos. Tem muita gente carregando uma porção de títulos dentro das igrejas. Mas, irmãos, isso de nada vale, não tem valor algum se essas pessoas não tiverem nascido de novo. A condição primária para que se entre no reino de Deus e o reino de Deus começar a estabelecer a sua ordem, uma nova ordem governamental através do Espírito do Senhor, é somente através do novo nascimento. Então, só a crença na necessidade e na possibilidade de um novo nascimento pode evitar que leiamos o Sermão do Monte com um tolo otimismo, achando que o Sermão do Monte vai ser vivido por qualquer um. Não vai. Se essa pessoa não nascer de novo, o Sermão do Monte é impossível que ela viva na íntegra aquilo que Jesus ensinou para que se viva. Então, nós podemos evitar
através do novo nascimento. Se o novo nascimento não existir, não acontecer, então nós vamos ler o Sermão do Monte com um tolo otimismo, ou então uma incredulidade total. Nós vamos dizer que o Sermão do Monte não funciona para ninguém, o Sermão do Monte está ultrapassado, mas o caso é que, de fato, essas pessoas não nasceram de novo. Ok? Então fica aqui esse primeiro vídeo, já eu mando o segundo para vocês, que vai servir de subsídio para essa aula de domingo, tá bom? Deus abençoe a todos, até daqui a pouco. Assista esse vídeo até o final e o outro também, tá bom? Fica com Deus, tchau, tchau.